Oi, gente. Então, claquete, valendo, ação. Vamos começar, né, nosso encontro. Então, por que eu tô vivo? Por que eu faço cinema? São perguntas importantes, né, que a gente se faz. Por que que eu agora... São decisões. A vida são feitas de pequenas decisões, né? Por que fazer cinema? Por que que eu fui demitido? Por que que agora eu vou entregar de bike? Por que que eu tô pensando em comprar uma moto? Por que várias coisas. Eu só não entendi ainda por que que eu escolhi ser Clube Atlético Mineiro. Isso ainda não me explicaram, é o grande mistério da minha vida. Mas essa questão que parece simples, eu acho que é o mais, talvez uma das coisas mais importantes, é sempre a gente se perguntar o porquê, e a gente sempre, porque os porquês, eles vão respondendo, e as respostas vão mudando com o tempo. Vocês estão aqui por algumas respostas, né? Vocês responderam os seus porquês e decidiram ficar aqui, vir para cá para a gente fazer essa troca. Mas eu queria também jogar algumas coisas aqui para a gente estimular ideias. Como eu disse, esse estímulo de ideias retroalimenta o meu porquê. Por que eu estou fazendo cinema? A minha resposta é exatamente para encontrar vocês. O cinema é um jeito de ponte de eu encontrar pessoas. Então essa, para mim, talvez ainda continua sendo a minha melhor resposta. Eu sou Lobo Mauro, sou formado em Educação Física, sou mineiro de Belo Horizonte, vim para o Rio fazer cinema, então me formei na UF em cinema e agora eu sou um servidor federal. Em 2010 eu estou como editor lá da UFRJ. Isso me possibilitou ficar no Rio de Janeiro, porque eu já estava voltando para BH, esse negócio de trabalho de freela, de edição, já estava... mas aí eu passei no concurso, então acabei ficando, ótimo. Que me possibilita algumas coisas, né? Mas vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer é que essa coisa de artista, eu sempre achei engraçado quando tem... Sabe quando você... qual a sua profissão? Aí você fala lá, eu falava muito isso, artista. E aí, de uns tempos para cá, eu acho muito engraçado, profissão artista, porque é como se fosse assim, profissão, ser humano. Porque artistas somos todos. Existe uma questão que que vai além disso, dessa coisa do artista é um ser iluminado. Isso aí é meio complicado, é meio até sacana, que o artista não é um ser iluminado. Porque somos todos artistas. Só que alguns vivem da arte, escolhem viver da arte ou, por uma necessidade visceral, tem que trabalhar com arte. Só que, mesmo em qualquer outro trabalho, a parte artística sobressai na gente. Porque é como respirar, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa, né, fisiologicamente, visceral, né, a gente fazer um xixizinho, mas a gente precisa também fazer arte. A gente faz arte até no xixi. Eu já fiquei no deserto lá morrendo de frio, quando eu fui ver o meu Atlético Mineiro jogar a Copa do Mundo, lá na... Nossa, tô pagando até hoje. Lá na Marrocos. Foi o frio que eu mais passei na vida, foi num deserto lá de Marrocos. Aí eu levantei de madrugada, um frio de lascar, fui fazer meu xixizinho naquelas dunas. Aí lá, para passar o tempo, porque tinha muito xixi, porque eu não queria sair, eu estava congelando, estava querendo morrer. Aí eu comecei a desenhar algumas coisas. Por que eu desenhei algumas coisas? Pode ser engraçado, mas qual que é a função do xixi ali? É me aliviar, né? Toxina, rins, sabe aquela coisa do corpo humano? É ali. Para que eu fui começar a desenhar coisa? Transcende a função, vai além da função. Teve um dia que eu estava, isso já tem uns 10 anos, que o que me ligou foi isso. Eu estava, minha mãe, né, me ensinou a bater bife, né, para o bife fingir que ele é grande, ficar batendo bife. Não sei se as pessoas fazem isso. Tem umas coisas que eu acho que todo mundo faz. Mas bater o bife. Aí teve uma hora lá que eu tava batendo bife igual aquela música do Queen, We Will Rock You. Pum, pum, pá, pum, pum, pá. Pra que isso? A função é bater o bife, é só bater o bife. Mas de repente eu me peguei pum, pum, pá, com um ritmo. Vocês podem criar outro ritmo, mas eu me peguei, alguém me falou, acho que foi minha namorada na época, falou, pô, você é artista até nessa hora? Aí eu comecei a me ligar, entendeu? A gente é artista nas coisas que aparentemente não são de arte.
Ninguém vai querer comprar ingresso, porque tem muita coisa do artista que se fala que é muito... é vendível, né, o capitalismo, né? Isso aí, quanto que vale você fazer? Quem é que vai pagar para eu ficar batendo carne lá, We Will Rock? Ninguém. Mas e daí, né? Então, sei lá, essa roupa eu usei não é à toa. Eu quero dizer que isso aqui é um galo artístico, estilizado. Mas isso quer dizer que eu também quero me comunicar, mas comunicar para além das palavras. Não foi à toa que eu escolhi isso. Quando vai além da função de vestir, de me proteger, eu quero me comunicar alto, seja me comunicar com o mundo, porque a gente nasce sozinho, morre sozinho, mas somos seres coletivos, a gente precisa estar junto. Então a gente quer contar nossas histórias, ou quer contar alguma coisa que a gente ouviu, ou quer inventar histórias, fabulações, quer pensar, criar coisas. Então é para isso, essa coisa é uma coisa inerente nossa, a arte e a contação de histórias, ou a necessidade de passar algum sentimento, ou passar aquilo que é por instinto, que você não sabe nem definir qual sentimento que é, ou qual história que é. Você quer passar alguma coisa. E as palavras nem sempre... Nada dá conta do mundo, né? As palavras não dão conta do mundo. Para isso a gente tenta usar metáforas. A visão, o escutar, nada dá conta do mundo, mas é o que a gente tem para hoje. Gente, qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Para fazer coisas aqui. Então, eu já estou entrando na coisa das narrativas. O que são narrativas, né? Essa necessidade humana de contar coisas. Isso eu fiquei sabendo, foi uns 3 dias atrás, um amigo meu falando que ele está querendo fazer... Ele é roteirista, e aí ele estava analisando um linguista, o cara das letras. E esse cara falou assim que a teoria dele é que a linguagem, né? A linguagem, ABCD, ou, sei lá, linguagem tupi, ou por aí vai, a linguagem não nasceu primeiro. O que nasceu primeiro é a narrativa. Então, para esse cara, para esse teórico linguista, a linguagem é uma necessidade da gente passar a nossa história, da gente tentar contar a nossa história. Então, para ele, o que vem primeiro é a narrativa, e depois vem a linguagem. Agora, linguagens, há muitas. A linguagem falada, né, a linguagem escrita, a linguagem de sinais, né, há várias linguagens. Eu vou aqui compartilhar uma questão aqui, pensando na narrativa, e vocês vão me falar, ou não falar, não precisa falar, mas eu vou deixar um tempo aqui para vocês, uns 10 segundos, 15 segundos, para vocês verem essa pintura. Essa pintura é do mestre Ataíde, de 1700 e Blau, lá de Ouro Preto, né, da época barroca brasileira. Alguém quer comentar o que está vendo aqui? É uma releitura da Santa Ceia, né? Isso. É uma releitura da Santa Ceia. O que mais você pode falar? E aí isso é interessante, porque isso aqui é vamos dizer, um fato histórico, né? Um fato muito conhecido, pelo menos da maioria do Ocidente. No Oriente, vá lá, mas no Ocidente, pelo menos, no Brasil, então, quase todo mundo, eu posso dizer, sabe o que a isso se refere. Poxa, a última ceia, Jesus Cristo. Tá, ótimo. O que vocês podem falar agora, já sabendo, e isso é importante, quando você já quer recriar uma coisa que já é de conhecimento maior de todos. Mas como essa pessoa retratou isso daqui, a Santa Ceia, essa releitura da Santa Ceia? Não tem nada errado, viu? Eu não estou querendo respostas certas, não. Eu estou perguntando mesmo, só jogando. Uma coisa que mais me chama a atenção é a mudança da disposição da mesa, né? Em relação ao do Da Vinci, deles estarem retos ou em torno da mesa, formação circular e reta. Sim, bacana. Isso eu não tinha, olha só, eu não tinha reparado. Tem vários elementos aqui, né? Tem os elementos, perdão, das cores, os olhares, quem está fora da mesa, parece que cada um tem uma história. Eu não sei se
Vocês conseguem ver o mouse eu passando, não, né? Aham. Consegue? Eu consigo. Eu já ia falar, acho que tem mulheres também presentes. Isso. E tem um negócio meio. Me chama a atenção onde você passou o mouse da mão do cara no ombro. Tem um negócio assim meio erótico Tem sim. Tensão sexual, sim. dentro da. Tem Nessa. a comida no chão também. É uma comida? É um pão? Eu acho que é um pano. Ah, não, é o coisa de lavar os pés? Isso aí. É de lavar os pés. A comida tá aqui e o pessoal já comeu boa parte dela, parece. É verdade. Quer dizer, eu acho que sim. Não sei se isso aqui é um frango, mas é pão, né? Não sei. Mas é interessante que tem várias histórias aqui, a gente pode pegar. O que é isso aqui? O que é esse pessoal rindo aqui? Geralmente são 12, né? São 12 apóstolos, mas aqui tem outros personagens aqui. Essa aqui da mãozinha é muito boa, que tem a tensão sexual. É o religioso, né? E o profano, tá tudo aqui. Uhum. Mas é interessante também que tem um tom, apesar de não ser totalmente, mas tem um tom mais voltado para o realismo, né? Jesus tem 2 olhos, boca, é isso que eu quero dizer, nariz. A proporção tá razoável, assim, parece realmente um ser humano, entendeu? O cara queria retratar que você olha, não, isso aqui são pessoas. Não tem nada assim, né? Tem um pouco de uso de perspectiva. Então você vê um movimento, uma história. Jesus centralizado, isso quer dizer alguma coisa. Tá, beleza. Deixa eu ver se eu consigo agora. Isso aqui. Me diga lá. Dona Tarsila do Amaral. Exato. Esse é o famoso quadro Abaporu. O que tem de diferente com o primeiro? A gente está falando aqui de narrativas também, viu? De primeira eu já digo o tamanho dos membros, né? E essa planta, o cacto, né? Que é de uma região específica, de repente. Não sei se tem muito a ver com o autor, eu não conheço muito bem. Tem a ver com o quadro, né? Tem a ver com o quadro, sim. Isso salta aos olhos, né? Os pés saltam aos olhos. O cacto. São poucos elementos aqui, né? Na outra tem muitos elementos. Tem muitas histórias, assim. Se a gente fosse falar numa série, tem a série lá do Jesus Cristo dos Apóstolos, mas tá cheio de spin-off, né? A mãozinha no ombro e outras coisinhas lá. Então tem spin-offs. Esse aqui já tá difícil fazer um spin-off. Spin-off, às vezes eu me pego falando coisas que nem todo mundo é obrigado a saber. Spin-off, na verdade, é uma história paralela. Por exemplo, Guerra nas Estrelas. Aí tem Guerra nas Estrelas, mas aí vamos contar a história, sei lá, do Android. Como o Android surgiu. Isso chama de spin-off. É uma história paralela. Por exemplo, se a gente quisesse contar a história daquela mulher e o cara com o ombro que não tem nada a ver com Jesus e a Santa Ceia. Quer dizer, tem ali, mas qual é a história delas? Isso seria um spin-off da Bíblia. Esse quadro aqui tem poucos elementos, trabalha muito bem as cores, mas não tem uma proporção humana, né? Aquela proporção que, vamos dizer, humana, correta, certinha do ser humano. Eu não sei, esse braço que às vezes parece um nariz, mas o nariz está aqui, mas se você olhar, o que é isso aqui? Isso aqui é um sol ou é uma laranja? Uma toranja, sei lá. Aí tem um cacto, isso é interessante. Agora, olha só que bacana. A Tarsila do Amaral, ela fez esse quadro para dar de presente para o marido dela. O marido dela é Oswald de Andrade. Ela só fez para isso. Gente, eu quero... Gente, assim, vou dar um quadro de presente. E a hora que o Oswald de Andrade viu, falou, nossa, que genial, acho que é a melhor coisa que você já fez, Tarsila. E aí ele entrou em contato com um pintor, não, um poeta, ou um intelectual assim. Aí eles começaram a olhar o quadro, caramba, parece uma coisa assim, né, Nordeste, né, mas parece um índio, ou um cara que tá comendo as coisas, parece... Caramba! Aí, disso daí, a Tarsila achou interessante. Poxa, antropofagia. E esse quadro virou o quadro mais importante, palavra equivocada, é o quadro mais valioso do Brasil.
que era só para um presente. Então, o que se passa na narrativa da nossa querida... Gente, eu estou esquecendo os nomes, acabei de falar. Da nossa querida pintora. Isso. Para dar... Entendeu? O que se passou? Aquilo ali foi uma interpretação outra. Porque esse quadro tem uma interpretação mais aberta. Dessa interpretação da antropofagia, esse quadro virou símbolo do movimento moderno brasileiro, que é a antropofagia cultural. Você come e deglute o que... Né, uma coisa mais da sua brasilidade. Interpretações interessantes, né? Já pensou se tivesse uma outra interpretação, esse quadro teria outro rumo. Ou talvez não fosse nem tão conhecido assim. E agora esse daqui. Alguém arrisca? É do Portinari. É da série dos Retirantes. O título entrega, mas eu acho que todo mundo percebeu, espero. O quadro se chama Criança Morta. E ele, na narrativa... Existe uma coisa na pintura, na fotografia, que é da narrativa, que é a narrativa do olhar. Por exemplo, aqui no Ocidente, a gente lê da esquerda para a direita, começando lá no topo, né? No topo da esquerda para a direita. É a direção do olhar. Em história em quadrinhos, você pode até burlar isso, mas geralmente é aqui, no Ocidente. Tem outras línguas que você lê ao contrário, na horizontal, em vez de ser na vertical. Quer dizer, na vertical ao invés da horizontal. E existe uma coisa dos quadros e pinturas e aí fotografias que faz você olhar primeiro. Primeiro que está central, tem várias coisas. O que está no centro, o olhar humano, o que está mais iluminado, o que parece que está em movimento. Então são várias coisas que te dirigem o olhar. É uma narrativa do olhar. E a primeira coisa, o que o quadro chama A Criança Morta, que é essa aqui. E as mãos, vocês notam que o quadro, ele não é bem... A proporção não tá quase a proporção da gente, né? A proporção humana. Mas as mãos não têm essa proporção. Aí tem várias coisas que você joga com a narrativa, que são instrumentais da narrativa, ferramentas. Por exemplo, esse choro. Esse choro nunca é assim, na verdade, né? Esse choro com essa lágrima gigante. Mas é meio que o tamanho do sofrimento dessa questão aqui, que é uma questão de vida e morte, de sofrimento, resistência. E pode ter outras interpretações. Está chorando pedra porque não tem nem água. Tem N interpretações. E, por último, qual a história desse quadro? Quem se arrisca? O que esse quadro está contando? É uma sacanagem essa minha pergunta, desculpa. Mas nem sempre a gente precisa contar uma história, uma narrativa. Nem sempre a gente tem que contar uma narrativa clássica, de início, meio e fim. Muitas vezes a gente quer transcender as palavras, transcender aquela história, a narrativa clássica, vamos dizer. Muitas vezes a gente quer passar um sentimento, ou passar, não necessariamente determinado sentimento, mas uma coisa mais aberta, uma paz. Você olha para esse quadro, eu olho e eu fico tranquilo. Eu não estou procurando em nenhuma história desse quadro, mas eu adoro ficar olhando para esses quadradinhos, para essas cores. Adoro. É o que acontece, por exemplo, com música. A música acessa outras coisas que não a racionalidade. Tem música... Eu sou terrível em inglês, eu quase não entendo nada, mas eu choro com algumas músicas em inglês sem entender nada. Aí, às vezes, eu vou pegar a tradução, poxa, me emociono mais. Mas tem hora que não tem nada a ver com a música. Não tem nada a ver com a minha emoção. Mas a música consegue te acessar. Você pode ouvir uma música árabe, eu acho que quase ninguém vai entender árabe aqui, mas eu já vi alguns filmes que tem umas músicas árabes que, de repente, eu me pego embasbacado. Por quê? Por quê? Se a música, se eu não estou entendendo nada da letra, por que a música me faz isso? Isso, claro, música instrumental. Porque se não tivesse isso, essa possibilidade da música,
Ela não acessaria isso. Bem, vou interromper aqui. A gente está falando desses quadros, e os quadros, eles têm uma questão. Quais as possibilidades que a gente tem num quadro? Tem as ferramentas, de modo geral, né? É um quadro. Por isso que a gente fala de enquadramento. É um quadro em branco, e ali a gente pinta. Ou eu vou falar de modo geral, porque eu não sou bom nisso, não, mas você pode ter N diferenças. Óleo, pinta óleo, grafite, você pode colar coisas no quadro, mas, de forma geral, é aquilo ali que você tem, né? Cores, por exemplo. Um quadro não tem som. É importante saber, quando a gente quer fazer audiovisual, o que a gente tem em mãos, não só em mãos, em mãos, em ouvidos, para poder passar essa história. E que história que a gente quer passar? A gente quer contar uma história clássico, narrativa, ou a gente quer contar um sentimento? A gente tem, basicamente, imagem e som. São as duas coisas que a gente tem, basicamente. A imagem abre para várias coisas, né? Imagem parada, som somente divide. Tem gente que pode falar até melhor que eu aqui, mas som se divide em várias coisas. Pode ser música, a minha voz falando, que é o diálogo, a trilha sonora, o ruído, o som ambiente, N coisas. Inclusive o silêncio. O silêncio é importante. Nós temos isso. E no cinema que a gente conhece, sem ser aquele imersivo que a gente acha, né, vamos falar de cinema assim com um quadro, a gente tem a tensão do que está no quadro e o que está fora do quadro. Muitas vezes a gente passa desapercebido. Isso também a gente usa em pintura, em fotografia, porque é uma coisa bidimensional, né? Então, por exemplo, se toca o telefone aqui e eu olho para cá, trim, trim, você já imaginou, opa, ele está olhando para lá, ele quer pegar isso daqui. Aí eu, alô, tá? Entendeu? Todo mundo entende. Quando eu olho, toco o telefone, eu pego, ninguém se assusta. Mas até chegar nisso, o cinema surgiu em 1895, 1896, por ali vai, não tinha uma linguagem assim criada. Era mais um susto. O que é aquilo? E a partir dali, a gente vai falar um pouco mais de linguagem clássica. Aliás, eu não vou entrar tanto, porque a gente já sabe, mesmo não sabendo. A gente precisa saber mais, se alfabetizar. É uma coisa assim que a gente está... a gente é analfabeto e, ao mesmo tempo, é alfabetizado. A gente entende muito bem o que a gente está vendo. A gente aprende muito bem o que está vendo, mas é legal saber como é que é feita essa mágica, né, de entendimento. Isso aí foi dado ao longo de mais de 100 anos. Eu queria dizer, então, chegando assim numa parte, né, mais prática. Os filmes, eles também... Uma coisa que tem que se dizer também, os filmes tem várias classificações. Curta-metragem, por exemplo, classificação quanto à duração do filme. Curta-metragem, que aqui no Brasil é até 30 minutos. Média-metragem, que é dos 30 aos 60, via de regra. E longa-metragem, acima, né? Se bobear, eu estou falando de filme, não estou falando de série, né? Pode ser documentário ou ficção. E aqui, tudo que eu estou falando aqui, cabe muitas questões. O que é documentário, o que é ficção? De cara, já vou falar para vocês que não tem nada a ver com verdade. Apesar do documentário tentar se pegar mais a parte documental se pega mais ao documento, lógico, logo uma possibilidade de verdade, isso não é por aí. Então temos documentário e temos ficção. Por exemplo, nós temos ficção que tem o Tim Maia, o filme do Tim Maia, que é uma ficção com o Babu Santana, do Big Brother. Ali é uma ficção baseada na história do Tim Maia. Mas nós temos documentário do Titãs, documentário do Paulinho da Viola, que é documentário com fotos, etc, etc. E tem o hibridismo, né? O experimental, quer dizer, o que é documentário, o que está entre o documentário e o que está entre a ficção. Temos um filme musical e o não musical. Temos animação ou... Eu sempre esqueço qual o nome, porque eu acho que não tem no Brasil. O pessoal fala animação ou filme, mas está equivocado. É animação ou, se vocês puderem me ajudar, quem souber, ou não animação. Desenho animado, não é só desenho animado, mas animação ou o outro lá, que é o que a gente está mais acostumado.
mais acostumado também não é isso, não, mas vocês entenderam. Dá para diferenciar também quanto a gênero. Aí tem vários gêneros. Tem gente que coloca o musical como gênero, que é também uma forma de diferenciação. Mas drama, porque no musical você pode... Eu tô tirando fora o musical, porque no musical você pode ter vários gêneros dentro do musical. Drama, comédia, terror e por aí vai. Faroeste. Eles também podem se pela faixa etária, infantil, não estou falando nem, pode até colocar isso, de 12 anos, acima de 12 anos, filme livre, etc, mas tem a coisa do filme infantil, filme adolescente, filme adulto, inclusive os filmes adultos, né, mais eróticos. Dá para pensar no experimental ou no clássico. Por exemplo, o último quadro que a gente viu da Lygia Clark é experimental. O outro, do Mestre Ataíde, é clássico. E ainda é um clássico histórico, que trata de um momento histórico. Aparentemente aconteceu aquilo, vamos dizer, né? Tem a coisa da fé aqui, mas não vou entrar nessa questão. A gente pode até dizer que tem filmes coloridos, filmes preto e branco. O que faz você tirar a cor? É muito doido isso, né? Se você tem isso, esse instrumental, por que você vai tirar? Pode ser interessante. Por exemplo, tirar totalmente a cor. Você só trabalhar com claro e escuro. Isso diz várias coisas. É sempre bom quando a gente vai pensar no audiovisual, o instrumental que a gente tem, as ferramentas, e o que isso pode dizer do filme. O filme também, antigamente, né, isso era dividido historicamente, mas hoje também pode ter uma divisão. O filme mudo ou falado. O mudo ou o filme mais silencioso, vamos dizer assim, o filme mais silencioso ou falado. E aí vocês podem brincar também, pirar nesse negócio, o filme mais lento ou o filme mais rapidinho. E aí, de novo, né, cinema, 100 anos, são 100 anos de prática de cinema que criou-se uma logística interessante. Vamos fazer cinema? Como é que se faz Tá, vou fazer cinema porque aquela necessidade de narrar, aquela necessidade de, com o audiovisual, como é que a gente tem uma ideia e coloca isso em prática. Então eu vou colocar aqui, só para facilitar aqui, vou... Tá, peraí. São etapas, acho que é só para visualizar melhor, etapas da criação do audiovisual. Isso é bem básico, mas também serve como uma colinha para mim. Então, a gente tem, basicamente, a ideia, e a partir da ideia, nós fazemos um roteiro. Isso aqui está num paralelo, roteiro, projeto e captação. Pausa aqui. Isso aqui que eu estou falando como se fosse um roteiro de longa-metragem. Ok, longa-metragem ficção, que serve também para documentário, mas um longa-metragem, tá, da Marvel, por exemplo. Um grande filme aqui do Brasil. Um grande filme de orçamento. Porque os filmes também podem ser divididos por orçamento. Aliás, a gente sabe muito bem, né? Baixo orçamento, alto orçamento, médio orçamento, baixíssimo orçamento, filme de guerrilha, e por aí vai. Tem N classificações que a gente pode dar, a gente precisa ficar presa, né? Então a gente tem uma ideia, e como é que a gente coloca isso em questão? Como é que a gente possibilita fazer esse filme? Então, geralmente a gente coloca isso no papel, mas não necessariamente precisa ser no papel. Mas a gente coloca um roteiro, e eu não posso entrar muito em detalhes em cada coisa. Mas quando você olha o roteiro, depois que você faz o roteiro, que seja o roteiro que está na cabeça, não necessariamente está no papel, mas é porque o papel facilita. Mas papel agora não, né? Está no computador. Computador também não, né? Está no bloco de notas. Quando você está no roteiro, você olha aquilo e começa a pensar quanto que isso vai me custar. Quanto isso vai me custar, mas significa também o quanto que eu tenho de liberdade criativa com a minha liberdade orçamentária, ou a liberdade do que eu tenho em mãos. Eu ia deixar didaticamente um pouco mais para frente, e eu vou deixar, tá. Aí, com isso daqui, você olha, bem, esse filme eu acho que precisa de dinheiro.
2 milhões de reais. Pô, eu não tenho 2 milhões de reais no bolso, não dá para fazer um ratatá com 2 milhões, vou fazer um projeto para pegar a captação. A captação com patrocínio, com leis de incentivo e por aí vai. Inclusive vaquinha, né? O crowdfunding, vaquinha pedindo ajuda, etc. E aí, vamos supor que você conseguiu o dinheiro, o montante. Então, isso tudo aqui está meio que na pré-produção, chama essa fase de pré-produção. Porque tem a preparação, no roteiro tem a pesquisa, tem N coisas aqui que assim, falando parece muita coisa, mas é muito lógico. Quando você tem a ideia de um filme, que você, por exemplo, não vou fazer sobre jazz. Eu não entendo nada sobre jazz, mas eu tenho que pesquisar de onde surgiu, etc. O jazz no Brasil, o jazz no bairro tal aqui do Rio de Janeiro. Aí eu vou pesquisar, etc. Eu vou fazer documentário, vou fazer ficção. Esse filme vai ser para o cinema, vai ser para o YouTube. Isso tudo muda muito o que a gente pode e quer fazer com esse filme. Então tem toda essa preparação, que preparação é chamar o elenco, chamar a equipe técnica, convidar diretor de fotografia, editor, etc, etc. Por exemplo, o Léo me convidou para ser o montador do filme Fantasma Neon. Então, eu sou o montador do filme Fantasma Neon, ele me convidou. A captação foi pela Lei Aldir Blanc. Qualquer coisa, por favor, me corrijam. Né, Léo e Rafa? Mas, então foi feito. O Léo fez um roteiro, demorou muito tempo para escrever o roteiro. O roteiro é outro caso à parte, que é muito rico essa questão do roteiro. Aliás, é fundamental. E eu já diria que o filme tem 3 nascimentos. Esse nascimento aqui, que é da ideia e roteiro, que é a mesma coisa. É um primeiro nascimento, ideia e roteiro. O outro nascimento é quando você vai filmar, que é a próxima etapa que a gente vai entrar. E o terceiro é quando a gente vai montar o filme. Então, são 3 nascimentos que um filme tem. Então, nessa parte da produção, a gente já fala que é a filmagem em si. A filmagem é baseado no que a pré-produção te organizou. Visita de locação, N coisas, comida, alimentação e por aí vai. Permutas, vai ter alimento, vai ser do mercado ali, tal, isso aí. E aí depois que você filma, tem a desprodução. Eu peguei o equipamento de fotografia com meu amigo que mora lá em Botafogo. Eu tô aqui no Rio, então moro em Botafogo. Então eu tenho que marcar de entregar para ele. Quem vai entregar esse equipamento para esse amigo lá de Botafogo? E aí tem a parte de pós-produção, que é a finalização. A finalização é montagem, edição de som, e aí vai, tratamento de cor, se tiver trilha sonora, aí a trilha sonora, e aí até que o filme fique pronto para você colocar onde você acha que deve colocar, nas janelas de exibição. Vou interromper aqui, só para dar um sustinho. Pronto, aqui. Vamos. Brincadeirinha aqui. Bonita. Se vocês tiverem algumas questões, ainda mais agora, nesse momento que eu fico engasgado com vocês, por favor, não se acanhem. Isso aqui que eu vou mostrar é só uma besteirinha, que é mais para... Eu peguei da Elisa Tolomelli, que ela é uma produtora famosa. E aqui é a equipe de produção de um filme com orçamento. Então, eu nem vou entrar em detalhes aqui. Aqui é a produtora que tem a equipe de produção. Aí tem, olha o tanto de gente. Isso aqui são meio que os cabeças. Não necessariamente os cabeças. Tem gente aqui que... Mas tem mais gente aqui. Aí tem a direção. Aí tem a equipe de direção. Olha como é que ela é enorme, gente. A equipe de direção é enorme. E por aí vai. Sessão de direitos. É um monte de coisa. Finalização tá aqui. N coisas. Por exemplo, no roteiro tem gente que é gaguista, que só escreve a parte de gag visual, a gag cômica. Tem dialoguista, o cara que escreve diálogo. Isso dependendo do seu tipo de produção. Tá, mas a gente não tem nada a ver com isso aqui agora. É só para vocês terem uma noção, quando acaba o filme, aquele monte de crédito vai subindo. Tá, mas e daí? Eu não vou fazer isso. E eu com isso? Temos novas tecnologias, né? O tempo vai, novas tecnologias. Cinema é caro.
Mas o cinema é um investimento, é bom frisar isso aqui. O cinema é um investimento. Já teve estudos econômicos aí que o Estado investindo R$1, você retorna R$3. É variante, né? Mas você retorna R$3 em impostos, movimenta né? Você recebe o seu cachê, e com o seu cachê você movimenta a economia, aquela coisa. Cinema não tem como escapar, é uma coisa meio que industrial, né? Ele nasceu indústria. É uma arte indústria. E por exemplo, incentivo. A gente está como é que a gente pode monetizar isso daqui? Isso aqui que a gente está tendo. Porque isso aqui é uma contrapartida de uma lei de incentivo, Aldir Blanc. E a gente está tendo esse encontro. A gente pode até falar, não sei, meu cachê talvez não seja tão alto. Sei lá, na iniciativa privada vocês teriam R$100, 1h30, R$50 que seja. Ok, vou colocar meu preço baratinho. Mas é um preço, né? Só que não tem preço. E aquilo que não tem preço, que é aquela coisa que transcende, as pequenas decisões, o porquê que a gente está aqui. Sei lá, vai que alguém aqui decide mudar o rumo e vou abrir um canal de YouTube, vou fazer os vídeos. Por causa dessas besteiras não, desse pequeno tempo que a gente está de encontro, isso não tem preço, né? Ou até decidir, não, cinema não é para mim, audiovisual não é para mim, tô fora disso daí. Isso também é uma decisão importante. Porque se expressar audiovisualmente é uma bandeira que eu carrego, e até agora ninguém ainda me convenceu do contrário, é um direito. Porque a gente tem o direito de se expressar audiovisualmente. Inclusive, um direito de não querer mais se expressar audiovisualmente. A gente tem o direito de querer ser cineasta. E também de querer não ser mais. Isso deveria ser um direito. Então, dito isso, há barreiras. Vocês, imagino que vocês sabem, né? Ou tem barreiras. O cinema, basicamente, principalmente no Brasil, mas isso é via de regra, é homem branco rico. A partir do homem branco, aquela coisa de sempre, homem branco rico, novo, geralmente. Ou não, vai ficando mais velho, né? Porque cinema era. Mas assim, aí, cada vez que você afasta desse homem branco rico, fica mais difícil de você entrar. E o Brasil, ele é meio capitaneado, né? Tem capitanias hereditárias até hoje. A capitania hereditária é a família tal que domina o lixo do Brasil, que ganha dinheiro com lixo, se casa com a família que domina as caixas d'água do Brasil. Todas as caixas d'água, o cara é milionário, e aí um filho de outro, eu quero fazer cinema. Aí esse aí faz cinema, entendeu? Aí se casa, é muito capitania hereditária. Só que com as novas tecnologias, possibilitou entrada de, vamos dizer agora, novos corpos. Por exemplo, corpos pretos, corpos trans, corpos indígenas, que agora, hoje, você faz filme com celular. Então é possível fazer filme com celular. O outro lado dessa moeda é que se faz filme com celular, faz-se muito filme. Antigamente, era película. Película era muito caro. Daí, era só grandes produções. Agora, não mais. Pode ser vídeo com o celular. Significa que tem muito filme, a dar com rodo. Tem uma frase que eu acho que agora nem sei se ainda vale, mas é que na minha época tinha curtas-metragens em película. Eu aprendi a fazer cinema com película, 16mm. E os longas-metragens eram poucos. Hoje, os longa-metragens, eles falam que são os novos curtas, porque tal a quantidade. Para entrar num festival, quando tem um encontro, etc., muitos festivais eles pedem um trailer. O filme tem 90 minutos, aí é uma coisa matemática. Você não consegue mais ver trocentos filmes de longa-metragem de 2 horas. Então eles pedem 5 minutos. É um trailer pitching, é quase um pitching, mas é um trailer. E aí, a partir dali, eles fazem uma filtragem, com aquele trailer eles vão, me deixa ver seu filme. E aí, o filme, né? Mas talvez eu tenha pulado uma etapa aqui. Mas é basicamente essa questão, que eu estou falando da questão econômica. Daí os filmes precisam de incentivo, precisam disso tudo, mas a gente pode também, eu acho que tem que ter incentivo, mas para além do incentivo, a gente pode fazer filme de brecha, nas brechas.
Antes de entrar nesse detalhe, eu também vou citar um ex-aluno da ECO, lá da Escola de Comunicação, ex-aluno de graduação, que é o Daniel Santiso. Ele fez um filme, um filme maravilhoso. Ele é um negro, ele é gay, e ele é da favela. E o filme dele foi convidado para o Curta Cinema, um festival que tem aqui bem interessante. Ele foi convidado para falar. Então tinha um cara da Ancine, agência reguladora de cinema, e ele para falar as questões. Aí o cara da Ancine falou, etc, etc. E ele me veio com uma frase acachapante, assim, que eu achei muito foda. Que ele, para se formar na ECO, na Escola de Comunicação, precisava de um filme de formação. Para ele fazer esse filme de formação, e ele fez um filme com um outro camarada que não estuda lá, mas ele também nessa situação, ele teve que abandonar o emprego. Porque ele, para se sustentar na escola, na universidade, ele tinha que fazer seus corre, porque senão não tinha jeito. Mas para fazer o filme não dava para fazer seus corre, então ele abandonou o emprego. Por quê? E ele falou, porque filme de guerrilha é coisa de quem tem tempo, quem tem luxo, coisa de burguês. Eu, trabalhando na UFRJ, os meus filmes são curtas, eu consigo me dar ao luxo de fazer os filmes sem precisar, mas eu escolho como fazer. Depois a gente vai entrar aqui nessas questões. Mas isso é importante, que esses filmes de guerrilha são filmes de quem tem tempo. Filmes de burguês? Tá, mas não é porque a palavra filme de burguês pode ser só pejorativo. Mas, a princípio, é filmes de quem tem tempo, porque tempo é dinheiro, tempo é sobrevivência. O trabalho nada mais é do que tempo. O que a gente está fazendo aqui é dispor do tempo. Vocês resolveram investir no seu tempo de 1h30. Ao final, vocês vão decidir se foi bom ou não. Isso vai de cada um, mas vocês decidiram 1h30 investir seu tempo aqui. Já outra hora, você está trabalhando, então você está usando estão usando o seu tempo para te dar um salário. Mas basicamente é tempo, que é a moeda humana. E já disseram, os cientistas, estudiosos já falaram que a maior invenção, a mais revolucionária, foi o relógio de pulso, porque você consegue dominar o tempo. O relógio de pulso, a partir daí você consegue colocar o tempo na fábrica, aí você faz hora extra, você faz aquilo ali. Então, conseguindo dominar o tempo, revolucionou o mundo. Porque isso era uma coisa que era, o sol, a lua. Não, agora dá para mensurar, marcar o seu tempo, quanto que o seu tempo vale. E cinema é tempo. O tempo sempre está presente. Economicamente, horas diárias de filmagem, a hora que você vai fazer o roteiro, seu filme, custou tempo. Quanto tempo que demorou para você fazer o roteiro? Quanto tempo que eu vou editar? O tempo está aí, inclusive na parte estética. Esse tempo, quanto tempo tem essa cena? Poxa, essa cena é demorada. Tem que cortar logo, tá chato. Não, caramba, eu não vi nada, esse tempo foi corrido. O tempo tá sempre assim. Esse filme tem 3 horas. O novo filme do gênio lá, que eu acho um gênio, mas o filme tem quase 4 horas. Do Scorsese. Não, tá quase uma minissérie, não vou no cinema para ficar 4 horas lá. Esse filme foi muito rápido, 10 minutos. Tem também, entendeu? A ideia também, você tem que pensar no tempo. O tempo de execução, o tempo que o tempo tem, o tempo que o filme tem. Esse filme, eu acho que cabe em 10 minutos, essa história. Essa história cabe, acho que em 50 minutos, e por aí vai. São essas questões. Quando eu falo de filme de brecha, tem que levar em conta também o que você pode fazer com a brecha, o que você pode fazer do seu tempo. Então, o ideal, para quem não tem, e o Daniel Santiso falou, olha, eu não consigo fazer filme de guerrilha, porque eu não posso. O meu tempo disponível, eu perdi o emprego para me formar, mas eu preciso que tenha dinheiro para eu poder continuar fazendo filme, porque esse cinema tem que ser emprego para mim, porque eu não tenho tempo para me dispor, tempo livre. Daí as importâncias dos incentivos que são investimentos, né? Como Aldir Blanc. Mas vamos lá que você tenha tempo. Ou você queira fazer um filme, ou o orçamento seja baixo de um edital. Sei lá, vai fazer um curta-metragem, 20 mil reais. Que para mim é muito dinheiro. Se eu tirar do meu bolso é dinheiro, mas para um filme é nada. Então como é que você faz um filme com 20 mil reais de 15 minutos? Você tem que pensar em estratégias. De onde eu entro um pouco em algumas questões aqui. Acho que a gente já pode entrar dos filmes que eu fiz.
Porque isso foi uma sugestão. Parece meio cabotino, né? Mas os filmes que eu fiz, agora é propaganda, vamos os filmes que eu fiz. Não, mas é que é mais fácil falar, porque eu sei o que aconteceu na produção. A minha história foi o seguinte: eu fiquei muito tempo escrevendo em edital, eu ganhei uns editais, assim, edital de roteiro, mas não dava certo, porque a farinha é pouca, meu pirão primeiro, é muita gente querendo para pouca coisa, porque investimento em cultura é baixo, e mesmo porque tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, com ideias muito boas, e além de outras cositas que não são tão idôneas. Mas chegou um determinado momento que eu não estava fazendo mais filme, eu estava muito na parte da educação. E eu decidi fazer filme por mim mesmo. Vou fazer um. Eu estava num jogo de futebol e eu sou atleticano, são coisas que me movem, né? Futebol me move. Aliás, eu nem digo que o futebol me move, é o Clube Atlético Mineiro que me move. Aliás, é uma doença, eu queria deixar, porque só me traz tristeza, essa praga desse galo de... Eu queria me curar dessa doença, isso é doença mesmo. Mas eu tava lá e vi um lance lá de um pênalti. Foi um pênalti defendido no último minuto. Ali foi, se existe Deus, ali foi o momento que eu cheguei mais perto de Deus. Foi o meu momento mais esotérico. E foi um momento coletivo. Aí eu cheguei em casa... ainda era grupo de Facebook, e a gente começou a ouvir gente falando, e eu queria, sabe, volto lá no início, na narrativa, a necessidade de contar. Em alguns momentos da nossa vida, a gente tem uma necessidade muito maior para contar as coisas. Sei lá, seja o Big Brother, eliminação da Carol Conká. Você estava vendo, eu quero contar, tem que escrever no Twitter, tem que contar para minha mãe, tem que... Existe essa necessidade. Ou você quase viu um atropelamento ali e ficou traumatizado, mas você tem que contar aquilo. Tem alguns momentos que você tem que contar. Então, esse momento da defesa do meu goleiro, São Vitor, ali naquele momento ele foi canonizado, quem estava presente, mas não só quem estava presente no estádio, mas quem estava, os atleticanos, em diversas partes do mundo, tinha uma necessidade visceral de contar. E eu fiquei, à madrugada, pensei assim, eu preciso contar essa história. Mas o meu jeito de contar, eu vou fazer um filme. Vou voltar a fazer filme. Mas era para ser um filme rápido do YouTube. Então eu pensei assim, olha só, era para ser no YouTube, para resolver em 3 dias. Então coloquei no grupo de Facebook, naquela época funcionava mais, tinha vários grupos do Atlético, por exemplo, e coloquei, fiz a pergunta, o que vocês estavam fazendo? O que vocês estavam fazendo, o que vocês viram e o que vocês sentiram quando teve a marcação e quando teve a defesa do pênalti. Veio uma enxurrada de coisas, de depoimentos, porque as pessoas estavam querendo contar. E eu já tinha a ideia de como fazer. Eu falei, eu vou fazer esse filme sozinho. Esse filme não tem nada a ver com edital, é para fazer no YouTube daqui a 2, 3 dias, tem nada a ver. Então, eu tive essa ideia, e da ideia eu pensei num roteiro. O roteiro, por ser curta-metragem, ele foi simples, eu não escrevi nada, mas ficou todo na minha cabeça a estrutura do roteiro. Então eu sabia que eu queria imagens de fotografia, as fotografias de quem estava em campo. Eu tinha 2 amigos que fotografavam, estavam lá no estádio, fotógrafos profissionais, eles fotografavam, e eu fazia isso. E eu ia fazer um texto multivozes, pegar uma frase de um, uma frase de outro, uma frase de outro, colar, e daí fazer uma narração. Eu mesmo ia narrar. Eu ia narrar essas variedades de vozes. É engraçado que isso um pouco lembra, não sei se vocês viram o material que foi colocado aqui, Treta no Trabalho. Não, Treta no Trabalho. É multivozes também, né? São várias pessoas falando, várias diferenças. Então, esse seria várias diferenças, mas na frase, né? Aí, resolvido. Filme resolvido. Eu consigo fazer por mim mesmo. Eu pego as imagens, que são imagens de arquivo, eu vou narrar, eu vou fazer o roteiro que é trabalhoso, que é pegar várias frases, são muitos depoimentos, e tá pronto o filme. Eu sei editar, aí é importante saber editar nesse caso, ou conhecer alguém que saiba editar. Eu editei, ou aprender, né? Editar. E aí você... Tá, beleza. Só que, olha o que acontece. Eu fiquei sabendo de um cara que escreve muito bem, escreve no jornal, e ele escreveu uma coisa muito bacana, e eu pedi para ele no Twitter, cara, você pode me liberar
eu posso usar algumas frases dessa sua crônica? Aí ele achou legal. 2 dias depois, ele conversou com uma menina jornalista que estava fazendo uma reportagem sobre a defesa, e a minha ideia saiu no jornal Caderno de Esportes Estado de Minas, com a foto do Vitor, que é o goleiro, e a minha foto, me entrevistando. Eu lembro que na entrevista, caramba, era 4 dias depois da defesa, na minha entrevista, ela perguntou, e aí, você já tem orçamento? O filme vai sair quando? Aí eu falei, caramba, essa jornalista precisava ter uma aula, a nossa aula aqui, né? Que caramba, em 4 dias eu já tenho tudo, orçamento, já tenho patrocínio. Eu fiquei assim. E uma outra coisa que eu achei incrível é que eu já tinha uma ideia de um roteiro que eu tinha escrito, 1 ano trabalhando, e tentando, ninguém dava a mínima. Aí uma porra de um pênalti defendido, de repente, vai ter que fazer esse filme. Que coisa doida, gente, que coisa doida, que mundo doido. Eu fiquei chocado. Eu já tentei editar, 10 anos tentando editar, aí de repente tem isso. Mexi com a torcida, mexi com paixão, que é complicado, mas eu mexi com paixão. A minha paixão, dupla, cinema e futebol. Cinema e galo, correção. Só que quando sai no jornal, você sabe que as pessoas são muito rápidas. Então, o filme... gente, parece que se for muita história da carochinha, vocês me interrompam. Mas é porque eu estou tentando traçar a coisa da ideia e das soluções. Então, tentem entender que isso é um estudo de caso. O filme, quando se sonha tão grande, a realidade aprende. Então, nesse estudo de caso, eu me deparei com um obstáculo. Vocês sempre vão ter obstáculos e, a partir dos obstáculos, a coisa, nesse meu caso, a coisa melhorou. Tem obstáculos que te fazem, parei. Tem obstáculos que te fazem, ok, vai ser com o que tem. E tem obstáculos que fazem, uau, ainda bem que eu tive esse obstáculo, que ficou muito melhor. Que foi o caso do Quando se Sonha. O obstáculo no YouTube começou a surgir um monte de filme, aqueles filmes do YouTube de defesa do Galo, muito bons, com as fotos, com as imagens que eu tinha. Eu falei, não, me ferrei. Por que o meu saiu no jornal? Foi uma sorte danada. E, ao mesmo tempo, foi um desafio. O meu saiu no jornal, vou ter que fazer diferente. Aí, ali, eu falei, não é mais filme para exibir rapidamente no YouTube. Eu quero fazer um curta-metragem. Nessa brincadeirinha demorou 1 ano. E o obstáculo que teve, o desafio. E as imagens? Porque os filmes também, principalmente os de documentário, mas também de ficção, eles trabalham também com imagens de arquivo, sons de arquivo. E alguns arquivos, a maioria, são muito caros. Eu ia pedir imagem da Rede Globo, da Fox, da defesa do jogo, impossível. Eu não tinha dinheiro e nem era para isso, senão eu teria que entrar no edital, sei lá, conseguir parceria com a ESPN e por aí vai. Impossível, não era. Eu não ia exorcizar a minha questão. Então eu fiquei queimando a mufa. E conversei com um amigo meu que trabalha lá na UFRJ, Aurélio Aragão, um ou outro pode conhecer aqui, é roteirista. E ele nessa conversa, a gente falou, então a imagem vai ser dos torcedores, cada torcedor, mas do seu dia a dia. Então, é um documentário, mas é um documentário também de criação coletiva, mas criação individual. Eu filmei no Rio e em Belo Horizonte, eu sou de BH, moro no Rio. E aí eu pegava, o que você fez um dia antes do jogo? Ou no dia do jogo? Eu estava estudando direito. Aí eu filmei a pessoa estudando direito. Eu filmei a pessoa brincando com o cachorro, no caso da minha mãe. Eu usei muita família também, nessa hora a família ajuda. Porque, né, fica mais barato. Afetivamente mais barato. Nem sempre. Mas, e aí, o filme se deu com essa questão, que traz uma questão aqui que eu queria falar também para vocês. Quando eu falei que a gente... Acho que eu já... Vou falar só isso e vou dar uma pausa aqui para se vocês quiserem comentar alguma coisa. Quando eu falei que a gente lá atrás, que o cinema é basicamente som e imagem, que parece muito pouco, né, dos elementos, como trabalhar o som e como trabalhar a imagem, são anos e anos de experimentações, e filme experimental é legal, porque quando o filme é experimental, depois de 10 anos ele vira clássico. Alguns, né? A coisa clássica pega a coisa do experimento. A gente vê aí nas novelas com coisas que há 50 anos atrás era uma coisa super experimental. E hoje a gente já está acostumado, não assusta. Mas eu queria uma questão de se é audiovisual, o áudio está junto com o visual.
Tem algumas coisas que são clichê, que são, por exemplo, o som, o uso do som. Música de... Eu vou encontrar o amor da minha vida. Eu vou, abraço o amor da minha vida, aí tem aquela música. Tananana, tananana, entendeu? A música assim, ou a música de susto do terror. Aí se assusta, sabe? Só que você pode criar, ir para além disso. Quando você usa a imagem, que diz uma coisa, o som que eu estou falando é música, diálogo, qualquer coisa, que diz uma outra coisa, e quando você junta, diz uma coisa completamente diferente. Você cria camada ou camadas. Foi isso que eu tentei fazer no Quando Se Sonha, e que eu fiz no outro curta também, do Mais Triste. Aí no Quando Se Sonha, eu usei a narração, falando de sentimentos, falando de onde estava, etc., com imagens. E foi uma montagem de quebra-cabeça. Então, quem for ver, eu quero que preste atenção nessa solução. Essa solução que cria certas camadas. E algumas camadas são instintivas. Tem camada que é muito explícita, que é igual o quadro lá da Santa Ceia. Tem outras que eu joguei para o instinto, que é já mais para o Abapuru, que é tipo aquela do Mondrian, da Lygia Clark. Cada um que pegue sua interpretação ou sentimento, entendeu? Isso acontece, né? Mas é claro que eu sempre tentei pensar, essa aqui eu quero que seja mais... Não sei o que eu quero dizer, mas é mais ou menos por aí. E outras, não, eu quero dizer isso. E aí, eu consegui fazer esse filme. Esse filme, nessa época, foi em 2013 que eu filmei. Então, era uma câmera fotográfica. Mas eu conseguiria fazer com celular. Eu faria perfeitamente esse filme com celular. Por quê? Porque eu fui o câmera e eu fui o diretor de som. Eu poderia... Ok, eu tenho microfone, etc., mas eu poderia perfeitamente pegar o microfone, que foi o que eu fiz, ou o celular, o microfone celular, e tacar na boca da pessoa que fez a narração. Foi assim que eu imaginei também estabelecer uma possibilidade de eu conseguir vencer esse obstáculo de filme de mim mesmo. O filme de mim mesmo tem muitos problemas. Primeiro que o problema da troca. Você tem poucas trocas. Quanto mais trocas, mais rico o filme fica. Mas eu queria um filme rápido e eu vou fazer por mim mesmo. E no Rio, só eu que sou atleticano mesmo, são poucas pessoas, então não vou chamar outro atleticano para fazer, que vai ser difícil. Então eu consegui criar uma questão assim, eu vou filmar primeiro, não vou me preocupar com o som. Primeira fase é filmar. Depois eu faço a narração gravando o som, sem filmar. E na ilha de edição eu junto. Isso é uma solução logística de um tipo de filme que é muito restrito. Quase nenhum... São poucos filmes que conseguem fazer isso, mas você pode fazer assim. Vocês podem fazer assim. O segundo filme, Tá, pausa. Falei que ia fazer pausa. Vocês querem comentar alguma coisa desse primeiro filme ou dessa enxurrada de coisas que eu falei? Vou até beber água. Quem não quiser falar ou não puder falar, pode usar o chat, tá, gente? Leonardo Martinelli usou o chat e falou o filme de animação ou live action. Obrigado, Léo. Uma coisa que eu acho que a Tayane quer falar, mas o microfone estava mutado. Oi? Oi, estamos ouvindo agora. Sim, eu queria te fazer uma pergunta primeiro sobre a questão do primeiro filme, que é sobre o Atlético. Você acredita que os textos que são escritos livres necessariamente precisam... necessariamente não, precisam que, pelo que pouco que eu sei de audiovisual, precisam, mas que esse roteirista pode estar desmembrado da pessoa que criou o texto, por exemplo? Perfeitamente. Pode sim. Eu acho que seria até interessante, eu sempre acho que é interessante, se você tem a possibilidade de ter uma outra pessoa para fazer, você tem uma possibilidade de enriquecer. Outra possibilidade, são várias, né? A mais legal, a mais interessante é a possibilidade do cachê. Né? Você tem um cachê para movimentar a economia, investimento, etc. É o melhor dos mundos. Mas se você não tem um cachê, mas tem uma parceria, faça comigo. Mas é sempre mais rico. Por exemplo, eu te chamo, Tayane. Eu colhi, né, esses depoimentos aqui, e aí eu entrego para você. Tayane, cria aí uma narrativa para mim. Eu posso também criar junto.
a gente cria coletivamente, ou eu crio separado, aí são métodos. E depois a gente bate uma criação com a outra e vai discutir. Mas, entendeu? Isso é muito rico. Muito rico essa troca. No caso, eu estava trocando com ninguém, era eu com a minha cabeça. Isso limita muito a parte criativa, porque cinema, basicamente, é um cinema, a coisa é coletiva. E eu tô cada vez mais querendo ser coletivo. Só que a gente esbarra, às vezes, na possibilidade de não ser tão coletivo assim, equipes mais enxutas e por aí vai. Mas é isso mesmo, Tayane. Tem a total possibilidade e é o preferível. Pro filme ficar melhor. Pensando que o filme vai ficar melhor, é sempre legal chamar mais alguém. Entendi, obrigada. É porque eu tô te perguntando isso, porque eu fiz nessa pandemia eu fiz um curso de gravação de audiovisual por celular, e a entrega do último era fazer um vídeo de 1 minuto, né, em que eu tinha que filmar, editar, fazer a parte do som e tudo, por um aplicativo de celular, sem tantos recursos, né? E até porque também não são recursos que eu ainda tenho conhecimento para fazer. E quando chegou a parte de dividir para colocar o roteiro, foi a parte que eu mais demorei. Uhum. Porque eu tinha a história toda na minha cabeça, visualmente, mas na hora de dividir em cenas, colocar enfileirados em cenas, foi muito complicado conseguir partilhar isso, porque a minha visão artística não deixava limitar os frames em frames de segundos, de 3 segundos, em cenas. Assim, eu falei, gente, como faz, né? Como é que você limita a sua percepção artística para caber dentro de algo métrico, né? Que são os segundos e as separações do frame para caber dentro de 1 minuto. Pô, o que você falou, esse exemplo que você falou, é muito rico. A gente tem muita coisa a ver com o tempo, né? Você falando muito do tempo, o tempo de fazer o roteiro, o tempo de colocar essa ideia que você tem de caber na cena. Você às vezes imagina que essa cena vai ter, não, é 1 minuto, e aí ela dura 30 segundos, te pega de surpresa. É o ritmo dessa cena. Isso aí você vai fazendo. O cinema é meio que uma arte do desapego e da angústia. Mas é a angústia boa que eu tô falando. O desapego bom e a angústia boa, mas é angustiante. O Léo, ele, se bobear, acho que ele tá escrevendo até o roteiro agora. Porque isso tudo depende, mas o roteiro é uma coisa que você vai... É legal quando você deixa em banho-maria. Quando você tem tempo para escrever um roteiro, poxa, você escreve, depois vai em banho-maria, 10 dias depois você retorna. Também é assim na montagem. Mas é isso mesmo, Tayane. De qualquer forma, fazer é bom. Se você não tiver ninguém para fazer, eu quero fazer um exercício, eu quero fazer uma coisa que seja só exercício, ou que seja, festival de 1 minuto. Fazer é bom. E até você se deparar com aquilo, com esses problemas. E a partir daí trocar com outras experiências. E tem a coisa de que cada filme, é lógico, à medida com o tempo que você vai fazendo, você vai criando suas metodologias e já vai entendendo, aqui eu acho que dá errado. Mas às vezes é armadilha. Aqui dá errado para o meu método, mas às vezes esse errado não é errado, é o legal. Mas é sempre um salto no escuro. É um salto no abismo. Um salto... Eu vou apagar a luz, eu vou começar a tatear aqui o que eu quero. Não sei. Pronto, acendi. Tá. Não é bem o que eu quis. É isso que acontece. Eu acho interessante para você tentar mais essas coisas do roteiro, assim, basicamente, o que você escrever e o que você vai filmar não vai bater. Tem hora que você vai ficar muito satisfeito. Tem hora que você vai falar, meu Deus. É isso. É muito raro o que você escreveu apareceu. Eu nunca aconteceu isso comigo. O dia que acontecer isso com você, você me fala. Mas aqui, é interessante, porque eu sou editor, eu acho interessante, eu não sei se vocês têm um grupo ou e-mail, o Rafa pode... eu fiquei interessado, por exemplo, em qual aplicativo que você fez a edição. Porque a edição também é sempre um gargalo, né? Um gargalo na hora do fazer. Eu tenho aqui, eu fiquei sabendo nessa semana, por exemplo, tem um programa que eu vou passar para vocês, que é um programa de edição. Não é um programa, é um site que você edita online. Você não precisa pagar, é lógico que tem limites, né? Você pagando, tem sempre aquela coisa, tem mais liberdade. Mas você consegue pelo menos exercitar sem ter que baixar. Se você tem um computador em casa, aí você entra no site
Eu não sei se dá para fazer pelo celular. Você entra no site, coloca as imagens lá e monta. Eu achei interessante. Então, essa é uma possibilidade. Você não precisa pagar um site, um aplicativo, não, um programa caríssimo para editar seus filmes. Respondi, Tayane? Mais alguém também querendo conversar? Respondeu sim, obrigada. O que eu usei foi o KineMaster. KineMaster. Opa, já vou até escrever aqui. Ó. Depois. É com K, né? Isso. Beleza. Alguém? Eu vou começar a falar do mais triste, porque eu acho que... Gente, desculpa, a tosse. Tosse de nervoso, tá? O mais triste tem uma história de produção de erros, case de insucesso, é o caso do fracasso. Mais triste é o caso, nasce dos fracassos de produção e de desejos. Eu e meus amigos, a gente juntou em 2012 para fazer um longa-metragem. Porque a Copa do Mundo estava vindo no Brasil em 2014, aí a gente ia falar sobre o Maracanã, a reconstrução do Maracanã, o filme Cabeça, também um filme uruguaio, olha só, Patrícia, que a gente chamou eu até fiquei amigo do Jorge Doran, o Zé Luiz Doran, ele trabalha gente do céu, ele trabalha aqui já veio a alfândega, Conheço ele. Aí, pois é. A gente queria um uruguaio e aí acabou sendo ele no início. Ele foi o nosso personagem principal no início do filme, mas acabou não dando certo por N motivos. Mas a ideia era Uruguai, que estava chegando no Brasil, Uruguai que na última Copa do Mundo fez a nossa, né? A gente nem sabia que ia ter o 7-1, mas aquele 2-1, gol do Didia, era um pesadelo, né? Então o Uruguai estava vindo, o fantasma do Uruguai vai jogar no Maracanã. Então a gente ia falar sobre isso. Um filme brasileiro sob o ponto de vista de um uruguaio chegando ao Brasil. Não deu certo. Aí a gente já chegou até a pensar no Galvão Bueno. A gente entrou em contato com o Galvão Bueno. Aí não deu certo. Tem várias coisas que o filme não deu certo. Mas nessa coisa de não dar certo, a gente filmou muito. E parou de filmar em 2014, quando acabou a Copa do Mundo. 2017, o Brasil... 2016, na verdade. 2016 para 2017, o Brasil... Obrigado, Patrícia. O mais triste é lindo. É engraçado que ele fica mais lindo quando o Brasil fica mais triste. E é horrível isso. Mas veio essa... A tristeza também é linda. A tristeza, sim. É a estética, né? A estética é uma coisa engraçada de pensar também. Que isso tem muito a ver com a gente. Estética, a estética diz muito. O que é a beleza, o que é a construção da beleza, o que é a emoção. E aí, no mais triste, aconteceu que eu tinha essas imagens e viraram imagens de arquivo nossa. Com muita coisa gravada de 2012 a 2014. Muita coisa e de diversas coisas. Aí, com aquela coisa do Brasil, que a gente, naquele momento, a gente não estava entendendo, me veio as imagens que a gente tinha gravado do Brasil. E me veio, principalmente, a coisa do 7-1, né? Quando chegou o Temer. E aqui, gente, eu vou dar um adendo aqui, não interessa muito aqui agora a questão ideológica. É difícil falar isso. Não interessa o que eu estou falando aqui. Não leve em conta a minha ideologia e a ideologia de vocês. Se vocês são de direita, eu sou de esquerda, aqui, nesse momento, não importa. Tá? Todo filme é ideológico. Toda escolha de câmera, etc., é ideológico. Mas vamos ficar mais por conta da narrativa. Então, na narrativa, eu já pensei também, como no Quando se Sonha, eu pensei, quando veio essa questão, com o Temer, que chegou, eu já pensei no roteiro. O roteiro, de novo, a estrutura do roteiro. Eu já pensei naquela imagem inicial, e aquela imagem inicial, voltamos ao que a Tayane levantou aqui, que suscitou essa coisa da troca. Quando a gente fez aquele filme, a gente tinha, não tinha nem diretor ainda, eram quatro pessoas. Eu fiz o som, nas filmagens, eu fui o cara do som,
2 pessoas dirigiram e outras produziram, mas a gente meio que se misturava, e tinha um cara que a gente chamou para fazer a câmera. Esse cara, aquele início do filme, lento, sabe, aquele slow motion do cara batendo a bola indo, subindo e voltando, aquilo é criação exclusivamente do diretor de fotografia. Porque naquele momento, a gente estava com o Zé Luiz, nosso uruguaio, conversando, os diretores, estava todo mundo conversando com o Zé Luiz para falar como que ele ia se portar com uma moça lá que trabalhava para ele entrevistar, porque ele era o entrevistador. Enquanto isso, a gente deixou pro diretor de fotografia, cara, cria aí, vai filmando algumas coisas aí. Aí ele vai e me mostra aquilo, nos mostra aquilo. Ele filmou o cara fazendo a embaixadinha com aquele slow motion, com aquela coisa desfocada. E essa imagem é muito... Imageticamente, isso foi muito forte para mim. Não tinha som nenhum, mas tinha essa imagem que sempre ficou na minha cabeça. E aí, quando veio essa questão do Brasil, 2016, da saída da Dilma, me veio o filme, já com a estrutura daquela embaixadinha, com o pessoal falando as coisas do impeachment, né, do voto do impeachment. E numa segunda parte, eu escolhi, e olha só, isso já é meio que editar também. O roteiro tem a parte de edição, e a edição tem a parte de roteiro. Tudo são narrativas, por isso que tem essas coisas se misturam, porque tudo são narrativas. Então, eu pensei, na narrativa, das diversas coisas que a gente gravou, eu falei, olha, tem uma coisa que é muito forte e que é mais raro, que é a construção do Maracanã. A gente tem imagens da construção do Maracanã. E aí, então, porque as imagens são legais, de tudo que a gente tinha, para mim eram as mais legais, a do Maracanã, esteticamente e também de força. A gente deu sorte, porque o diretor de fotografia é muito bom. E também vem aquela coisa da produção, foi o mais difícil de conseguir. Imagina, um mês falando lá com a DERJ, com a concessionária do Maracanã, para poder entrar, para filmar, para falar que não era um filme xingando o Maracanã. A gente conseguiu com muito custo, a gente gravou, filmou, e teve uma greve dos trabalhadores lá, a gente filmou aquelas cenas da greve dos trabalhadores. Então aquilo ali eu decidi fazer com aquilo. E eu já sabia que a segunda parte era o Galvão Bueno 7-1, porque a política era muito do 7-1, né? Tinha muito... Por exemplo, acontecia uma merda no Brasil, mais um gol da Alemanha. Então essa coisa do 0-1, né? Do Fla-Flu, Atlético e Cruzeiro, Grenal, você é coxinha, você é, sei lá, né? É coxinha e esquerdista, caviar, aquela coisa que ficou só de troca de ódio e meio que sem muito diálogo. E não era uma rivalidade deliciosa como é a rivalidade de algum momento do futebol. Mas aí eu pensei que seria o Galvão Bueno narrando o 7-1, mas dialogando com o Temer. E eu lembro que para o filme ele não tinha lançado ainda a coisa da lei do trabalho, a reforma trabalhista. Quando ele lançou, porque eu até então eu ia fazer um pupurri das coisas que o Temer falou. Quando ele lançou a reforma trabalhista, maravilha, filme bom, consegui fechar o filme. E aí, logo em seguida, reforma trabalhista. Não sei se vai ser muito bom pra gente. Mas o filme se deu com a reforma trabalhista. Então, porque eu tinha imagens dos trabalhadores. Ok, era de 2013, não era de 2017, a do Temer, reforma trabalhista de 2017. Então, eu consegui fazer essa estrutura. O filme é basicamente dividido em 2 partes, né? A reforma do Maracanã, que tem o Galvão Bueno com o Temer, e a primeira parte com os deputados e aquela embaixadinha. E o filme foi sendo criado, e esse filme foi basicamente de montagem, porque são imagens que eu já tinha, sons que eu de arquivo, né? Som do Temer, são coisas que eu fiz. Então foi quase uma montagem de videoclipe. Videoclipe, você já tem a música, e aí você encaixa as imagens, você pensa no roteiro para a música. Então eu criei uma música, uma trilha sonora, né, com diálogos, quer dizer, com as narrações, com a música. Eu escolhi a música específica, e aí a montagem foi de acordo, inicial foi de acordo, os cortes foram de acordo com a música, ou com o esbravejar de uma pessoa, né? Então isso tudo tem essas nuances. Então o filme nasce também na montagem. Outra pausa para saber se vocês querem falar alguma coisa sobre.
eu não sei se ficou claro, essas questões de produção e de resolução de produção. Esse Mais Triste, já que eu já tinha todas essas imagens, e essas imagens já tiveram trocas, então são imagens bem ricas, só que eu mudei, né? Coloquei, aí eu fiz quase que sozinho na ilha de montagem. Só que teve uma troca fundamental, que naquele momento eu estava com raiva, foi um filme muito raivoso, e aí eu chamei mais uma vez meu amigo Aurélio, a gente ficou uma semana na ilha de edição, ele é roteirista, ele não é editor, mas a gente ficou fazendo o roteiro, refazendo o filme, para encaixar legal, e aí saiu realmente o Mais Triste do jeito que vocês viram. Pessoal, quem Fala. tiver perguntas ou comentários, que a gente já está passando do horário que a gente estava previsto, e a gente já consegue ir encerrando, mas é aquela coisa, a conversa a gente continua, né? Mandem também, acho bom a gente fazer um grupo também, vocês mandarem os materiais que vocês já produziram, porque muitos disseram na ficha de inscrição que também já produziram materiais, e a gente vai continuar essa conversa. Acho isso ótimo. O que eu quis são estudos de caso, de 2 casos, e esses 2 filmes, basicamente, pelo menos numa etapa, foi feito por mim mesmo, mas é que, por exemplo, eu domino, ao longo desses anos, não é que eu sou fodão, é porque eu decidi trabalhar com audiovisual, e essa decisão acaba você, né, teve uma hora lá que eu fiz som, aí eu já sei mais ou menos fazer som. Fiz câmera, então eu já sei mais ou menos fazer câmera. Então eu consigo bater o escanteio e cabecear para o gol. Muitas vezes eu não faço gol, porque sozinho é difícil. Mas é possível. Mas é possível, o que eu quero dizer principalmente é que é possível você fazer alguma coisa com pouca coisa, a princípio, mas que fica muito rica. Você pode fazer com imagens de arquivo, com gravações de celular, e com essas possibilidades, eu vou depois passar para vocês o site que eu tenho aqui de edição online. Acho que nem vai dar tempo de mostrar, né, Rafa? Porque eu acho que está muito em cima, né? Mas de qualquer jeito a gente troca essas mensagens. Tá legal. Então era isso, e sempre pensar na estética, no tempo, no que vocês podem tirar do filme, com o pouco que vocês têm, que é áudio e visual, que parece pouco, mas é muito. Deixo para vocês agora. Deixei pouco tempo, foi mal, mas... Ó que o Rafa vai encerrar, hein, gente? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Pode ficar à vontade. A Tayane está perguntando se vai rolar um grupo do WhatsApp. A gente pode criar um grupo, sim. Que aí a gente continua essa conversa, né? A gente também vai enviar um material, né, complementar. Esse próprio material que o Lobo Mauro citou, que são artigos que a revista Cinética fez sobre o Treta no Trampo, que produz esses audiovisuais com os entregadores, pelos entregadores, sobre os entregadores. A gente pode ir continuando essa conversa também. Basicamente, eu queria era passar para vocês, é uma enxurrada de coisas, mas passar para vocês que vocês têm essas decisões a tomar. Eu quero fazer um filme, pensar, que filme... eu quero fazer um Abaporu, dar de presente para o meu marido, para minha esposa, para o meu amado, para minha namorada, namorado, e aquilo ali pode se transformar, ou eu quero fazer um filme para cinema, para ir para festivais, e que tipo de filme? Eu quero que seja uma coisa... mais, manifesto, ou um filme de amor, ou um filme, entendeu? Vocês pensarem, vocês podem fazer tudo. Vocês têm direito e possibilidade, dentro das possibilidades, de fazer tudo. Vocês têm esse direito de se expressarem com o mundo. É isso.